Boa noite a todos. Saúdo-vos com a graça e a paz do nosso bom Deus, desejando que todos estejamos de saúde e a viver este tempo particular com esperança no Senhor. Este mês de maio foi destinado pela Igreja Metodista a abordar a temática da família. Um tema fundamental e importante para a nossa vivência cristã, para as igrejas e também para a sociedade em geral. Esta noite versaremos uma atitude, uma ação, entendida no relacionamento interpessoal na família e que tem que ver com a paciência. Encontramos vários textos bíblicos que nos falam sobre a paciência, o que nos indica da sua importância. E realmente, ao abordarmos esta temática, eu desejo que possamos entender aquilo que estamos a viver e naquilo que seja necessário alterar, tenhamos a coragem para fazer essa alteração. E tenhamos também a paciência de aguardar que essas coisas se cumpram e se alterem na nossa vida, na medida em que todos desejamos que o nosso relacionamento familiar melhore a cada dia. Então, vamos ouvir a primeira leitura de um versículo que nos fala sobre a paciência. Vamos ler então a palavra do Senhor que diz assim: Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Tal como ouvimos na palavra do Senhor, devemos esperar com paciência no Senhor. E isso nos deve levar a vivermos uma vida com paciência. Pacientemente. Mas quem é que nunca perdeu a paciência? Você nunca perdeu a paciência? Todos sabemos que há muitos que perdem a paciência todos os dias. Há muitos que vivem aquilo que nós chamamos à flor da pele. Qualquer coisa, pum! Explodem. Todos os dias perdemos a paciência. E muitas vezes, várias vezes ao dia, aquilo vem à nossa vida e nós não nos controlamos. Facilmente explodimos. Qualquer coisa e por coisa nenhuma, bum! Lá vai o nosso controlo. Tenho uma pergunta profunda para cada um de nós. E quem é que de nós, tendo perdido a paciência, a voltou a encontrar? Quando foi a última vez que você perdeu a paciência? Hoje mesmo? Não me acredito. Esta manhã? Não me acredito. Mas que impaciência! Não quero acreditar que todos nós hoje já perdemos a paciência. Mas com quem é que perdeu a paciência? Onde? Onde é que perdeu a paciência? Em que lugar? Na presença de quem é que perdeu a paciência e porquê que perdeu a paciência? O que é que levou a perder a paciência? Porquê que não tivemos paciência para aguentar o descontrole? O que é verdade é que tínhamos razão para perder a paciência e nessa medida perdemos a paciência, perdemos o controle e bum! Explodimos. E quanto tempo demoramos a explodir? Sim, quanto tempo foi preciso para nos levar ao limite, para sentirmos a flor da pele efervescente? Quanto tempo foi preciso para nós não nos controlarmos mais e pensarmos e assumirmos que tínhamos razão e vai daí, pum, explodimos. E nessa explosão dissemos tudo o que tínhamos para dizer, naquilo que vai na nossa alma, aquilo que vai no nosso fígado, e porque tínhamos que dizer e a outra pessoa tinha que ouvir pelo simples facto de que eu perdi o controle e perdi a paciência e tinha que dizer aquilo que tinha que dizer. Da outra vez que isto aconteceu, deu mau resultado. E eu pensava que outra vez iria dar mau resultado, mas eu queria lá saber do mau resultado. Eu tinha razão. Aquele tempo todo de espera, aquele tempo todo fez-me descontrolar,
Fez-me perder a paciência e por que razão é que eu não havia de dizer aquilo que eu tinha para dizer. Mesmo que eu ame muito essa pessoa, às vezes até quem amamos mais é com quem nós perdemos a paciência e não temos filtro. Será que essa impaciência foi perdida no contexto da família? Não no contexto da família. Não, porque aí tudo se passa de outra forma. Porque amamos muito a nossa família. Mas como é que é possível que o meu filho mais novo se levanta às 10h30 da manhã, não toma o pequeno almoço a horas, não toma o banho higiênico que se impõe e de novo vá para o telemóvel, para as redes sociais, ele tornou-se num youtuber, num blogger, seja lá isso que seja, não tem horário para nada, aquele cabelo já não é penteado há não sei quanto tempo e isso leva-me à exaustão, perco o controle, perco a paciência, BUM! Com o meu marido já nem se fala. É que já lá vão 40 anos, a roupa nunca é colocada no sítio certo. Os sapatos invadem a nossa casa vindos do exterior com esporcado. A pasta de dentes ele pressiona no meio e não no seu início. Está constantemente a fazer barulhos que eu detesto. Nunca vem a tempo para a mesa. Mas a paciência esgota-se. Não consigo controlar isto. E lá vai, eu descontrolo-me. Ainda que eu ame muito o meu marido, mas 40 anos são 40 anos e é sempre a mesma coisa. Perco o controle, a paciência e explodo. Bum! Já com a minha querida esposa, a Maria, a coisa é diferente. São também 40 anos. E a semana passada a minha camisa preferida, S Slim, foi tingida de uma cor que eu não gosto. A comida volta a estar salgada a cada jantar. E quando eu penso para desanuviar a nossa tensão, o nosso descontrole, a minha paciência, convido para sairmos, para espairecermos. Ela demora 37 minutos e 27 segundos a arranjar-se, porque tem que pôr o rímel, porque tem que pôr o batom daquele que só dá um brilho, e tem que pôr também aquele brilhozinho nos olhos de que eu não preciso, eu só preciso dela ao meu lado. Meu Deus, já não há paciência que aguente. E descontrolo-me e BUM! Lá vai a paciência outra vez. 40 anos. Que nervos! E a culpa é deles que me fazem perder a paciência e o controlo. Eu explodo. Bom. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma das expressões populares acerca da família que é bastante usada e infelizmente até algumas vezes em contexto cristão é acerca da cara metade. Muitas vezes até ouvimos marido ou esposa referir-se ao seu cônjuge como o meu cara metade ou a minha cara metade. Às vezes perguntam-me a mim, mas onde é que está a tua cara metade? Ora, é preciso muita paciência para ouvir com regularidade esta designação com a qual eu, no contexto cristão, discordo em absoluto e explico-vos porquê. A Sagrada Escritura, no livro de Marcos, capítulo 10, versos 6 a 9, diz o seguinte: porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separará o homem. Palavra do Senhor. Tenho para mim que o grande milagre e grande mistério é que como Deus consegue fazer de dois seres diferentes, tão diferentes na sua gênese, um só. Não destruindo cada um deles,
criando uma unidade, mas não criando uma unanimidade. São dois, mas sendo dois tornados num só, nunca perdemos a nossa individualidade. São dois seres perfeitos? É a humanidade perfeita? Não, nem pensar. Têm o mesmo pensar, o mesmo sentir e a maneira igual de reagir? Não, nem pensar. Mas ainda assim o Senhor, no seu desígnio insondável de dois, faz uma só carne. E é esta verdade que nós precisamos de assumir, de perceber, de entender e de viver, que nos vai fortalecer para encontrarmos formas de enfrentarmos algum descontrolo que nos levam à impaciência e que muitas vezes nos fazem explodir. Mesmo, eu diria até às vezes, sobretudo no meio familiar. Quando o homem e a mulher se unem no casamento, eles tornam-se numa só carne. Eles estão unidos física e espiritualmente. E isto é muito importante na vivência do casal e na vivência da família. Já não são duas pessoas completamente independentes, embora mantenham a sua individualidade. São um casal, casados, formam uma família, estabelecem um lar. Tornam-se numa só carne e é por isso que é fundamental criar um elo espiritual muito forte. A criação deste elo espiritual vai-nos dar força, vai-nos dar entendimento, discernimento para vivermos a nossa relação com paciência. Paciência é aceitar que o outro é imperfeito. Ele ou ela não é a minha cara metade, não é a minha metade, ele é o meu todo. Talvez isto não seja fácil de entender, mas é esta vivência que nós temos que entender. E entendemos que o outro não é perfeito, é fundamental para nos aceitarmos como somos. Muitas vezes nós temos a nós próprios como referência para o outro. Desejamos que o outro seja tão organizado quanto nós somos, tão ágil quanto nós somos, tão preparado quanto nós somos, tão comunicativo como nós somos, tão paciente como eu sou, tão bom como eu sou, tão despachado como eu sou. Mas isto estamos a projetar no outro aquilo que nós achamos e sentimos de nós próprios. Mas talvez ele ou ela não sejam dessa maneira. E sejam imperfeitos. E nós precisamos de compreender e aceitar essa imperfeição. Se amamos o outro, então temos que aceitar a sua imperfeição. Compreender que o nosso amor, a nossa amada, o nosso marido, a nossa esposa, não foi criado para satisfazer aquilo que é a nossa concepção de vivência a dois. E por essa razão nós temos que aceitar o outro na sua diferença. O nosso amor, o nosso cônjuge, não é uma máquina programada para atender às nossas expectativas. E do mesmo modo os nossos filhos também não foram criados nem vêm à nossa vida para dar correspondência àquilo que são as nossas expectativas de comportamento. Eles são imperfeitos, eles são diferentes. E por isso temos que aprender a suportar os seus erros, as suas falhas, a sua não perfeição e aceitá-los com amor. Aceitar que eles são diferentes daquele eu que projeto em cada um deles. E para isso é preciso vivermos a paciência. Eu diria que falta paciência no meio evangélico. Falta paciência também no meio familiar. Muitos de nós perdemos a paciência com muita facilidade. Cedemos à pressão da sociedade, cedemos à pressão do cotidiano, cedemos à pressão do emprego, da falta do emprego, cedemos à tentação e à pressão daquilo que são as nossas vivências cotidianas. E muitas vezes trazemos isso para o seio familiar e perdemos a paciência. E a perda de paciência
muitas vezes tem resultados muito pouco dignos na vida de cada um de nós e na vida da nossa família. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e verso 22, nós somos levados a perceber que a paciência, entre outros, é um fruto do Espírito. Diz assim o texto: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A vivência deste versículo, desta exortação do apóstolo Paulo, vai implicar que nós possamos exercitar a paciência no meio de um momento conturbado na família ou num outro contexto. Se nós realmente quisermos viver com a paz, com a mansidão, com a benignidade, com o amor de que este versículo nos fala, nós vamos exercitar a paciência. E paciência implica também controlo das nossas emoções, da nossa vontade, implica sabermos reagir de uma forma positiva àquilo que são as solicitações do cotidiano, na vivência e no nosso relacionamento de uns com os outros. Trago à nossa lembrança esse enorme capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, quando nos define aquilo que é o amor. E no verso 4 nós podemos ler que o amor é paciente, é prestável, não é invejoso, não se envaidece, nem é orgulhoso e por aí fora. Mas logo no primeiro incursão deste versículo nós vemos a ideia de que o amor é paciente. Portanto, se nós amamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, e não temos rigorosamente dúvida nenhuma sobre que isso acontece, então devemos exercitar a paciência. Devemos agir e reagir de forma amorosa. E se nós o fizermos, com certeza iremos ter a capacidade de controlar os nossos ímpetos, os nossos impulsos, que muitas vezes nos levam a alguma atitude, alguma frase mais intempestiva que poderá ter muito mau resultado no nosso relacionamento, na nossa postura como família cristã. Mas como então devemos reagir em face ao momento de tensão? Queria partilhar algumas coisas convosco, algumas poderão parecer muito elementares, mas se nós as vivenciarmos, porventura teremos muito bom resultado. No momento de tensão, talvez fosse muito interessante que nós respirássemos. Respirássemos fundo. Inspirássemos e expirássemos repetidas vezes, para que o momento de tensão possa ser aliviado, para que nós, numa maior oxigenação das nossas células cerebrais, possamos ganhar algum tempo, possamos refriar o ânimo, o impulso que nos possa levar a explodir, a perder a paciência, a porventura tomar atos dos quais nos arrependeremos mais tarde, e também porventura a dizermos coisas que serão ofensivas. Portanto, se respirarmos, se tentarmos tranquilizar, esta pode ser uma das formas de nós controlarmos um momento de tensão.
Sem dúvida que no momento de tensão, não responder com agressividade é uma arma poderosa que nós devemos usar. A palavra de Deus diz-nos que palavra lançada já não volta atrás. Aquilo que dissemos, a atitude que tomamos de agressividade, já não volta atrás. Portanto, temos que ter bem a noção presente de que não podemos responder com agressividade, ainda que tenhamos que recebido agressividade. Controlar o nosso ímpeto, controlar o nosso boom, como ainda há pouco ouvimos, é uma das maneiras de nós reagirmos ao momento de tensão. E por isso, nesse momento, nós precisamos ser bondosos, sermos tranquilos tanto quanto seja possível, de demonstrarmos o amor que temos pelo nosso cônjuge e não respondemos com agressividade. É neste momento que temos que controlar a nossa inteligência emocional e percebemos o que é melhor para cada um de nós, o que pode esfriar esta situação. E pensamos talvez que aquilo que agora nos causa este stress tão intenso, se compararmos com aqueles momentos que nós pensamos anteriormente, aquelas coisas boas que nós já vivemos, se comparado isso com aquilo que o nosso cônjuge já fez de tão bom, tão importante para a nossa vida, talvez consigamos relativizar este momento de stress. E portanto, se não agirmos com agressividade, se relembramos que este momento de stress, comparativamente com outros momentos que já vivemos, ele é irrelevante, então podemos controlar-nos melhor, não sermos impulsivos, não sermos agressivos, não perdemos a paciência. Se vivemos com frequência momentos de tensão e de descontrole, então temos que entender quais são as causas. Qual é a causa que está por detrás disto? E temos que prestar muita atenção a essas causas. Temos que perceber aquilo que nos leva ao extremo. Porque nós, quando reagimos com agressividade, quando perdemos a paciência, é porque estamos no extremo, no limite da nossa capacidade. Então, entender as causas que nos levam a este limite será um passo importante também para nós controlarmos as nossas emoções. E não faz mal nenhum nós anotarmos o nosso comportamento em razão dessas causas. Como é que nós temos reagido? O que é que temos feito? O que é que temos dito? Qual tem sido o nosso comportamento? E se fizermos essa anotação, vai ser mais fácil nós entendermos e identificarmos as causas, percebemos qual é o nosso comportamento, a nossa atitude nessas situações e, feita essa reflexão, melhorarmos para o futuro aquilo que são os nossos comportamentos. Esta identificação da causa e do nosso comportamento nessas situações vai-nos com certeza ajudar no controlo numa nova ocasião. Essa nova ocasião não é desejável, mas ela vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E nós estaremos melhor preparados para controlarmos a nossa emoção, a nossa impulsão e vivermos esse momento com paciência. Vivemos a paciência no seio da família. É a capacidade que temos de nos controlarmos. E o controlo da nossa impulsividade, da nossa agressividade, é a chave para o êxito. E por isso nós temos que separar as coisas neste sentido. Identificarmos aquilo que nós conseguimos controlar e identificar aquilo que nós não conseguimos controlar. Talvez não tenhamos a capacidade de controlar todas as circunstâncias, todas as coisas. Mas aquelas que nós identificamos como possíveis de controlar, então temos que fazer um esforço para as controlarmos. E cada vez mais. E para as dominarmos cada vez mais e não sermos dominados por elas. Identificadas então aquelas coisas que nós não conseguimos controlar, então sobre essas nós temos que trabalhar mais arduamente. Temos que refletir sobre elas, pensar sobre elas, ler sobre elas. Porventura temos que falar com alguém que nos possa aconselhar sobre elas e sobre elas tentarmos ter um máximo controle que venha a ser possível. Se as identificarmos, mais facilmente nós vamos conseguir
controlá-las. Se não as conhecemos, se não as separamos, se não as identificarmos, não conseguiremos trabalhar sobre elas. E a impaciência vai sendo habitual na nossa conduta. E a impaciência vai sendo cada vez maior na nossa conduta. Por isso, saibamos que o controlo da nossa agressividade é a chave para podermos viver e atender com paciência às situações de stress que nos são acometidas a cada dia. Saber gerir a situação de tensão não é fácil, mas é exigido. Sabermos fazer a gestão do momento da tensão que vivemos é fundamental. Por mais que nós estejamos perto de perder as estribeiras, por mais à flor da pele que nós possamos estar, por mais que nos apeteça fazer boom, por mais próximos que estejamos de perder a cabeça, e algumas vezes isso aconteceu na nossa vida, temos que ser sinceros, temos que nos lembrar também que falarmos palavras de maldição, atacarmos e ofendermos o outro é muito sério, é muito grave. E muitas vezes estas circunstâncias deixam marcas indeléveis para a vida. Mais até do que coisas que nós fazemos, são coisas que nós dizemos. Porque a palavra lançada não volta atrás. E por isso elas poderão deixar marcas piores na vida de cada um de nós. E porventura teremos dificuldade em ultrapassar estas circunstâncias. Por isso, saber gerir a situação com calma, com tranquilidade, não proferindo palavras de maldição que ofendam e que ataquem o outro, é com certeza a norma a adotar. Ser empático pode também ser a solução para este problema. Ou seja, colocarmos no lugar do outro. Nem sempre é fácil de o fazermos, sobretudo se estivermos naquele momento de tensão. Mas façamos um esforço para o vivermos. Ou seja, tentemos nos colocar no lugar do outro, pensando o que o levou a agir daquela maneira. O que é que o levou a falar daquela maneira. O que é que o levou a comportar-se daquela maneira. E se entendermos estes comportamentos, se tivermos esta atitude de empatia para com o outro, talvez compreendamos melhor o que dá razão a este tipo de comportamentos. E ao entendê-lo, teremos mais aptos para podermos ajudar. Para podermos levar a relação a um outro momento agradável que não esse de tensão que nós vivemos. E podemos levar o momento de tensão, o momento de exercício da paciência e do amor. Se entendemos melhor aquilo que leva o outro a ter esta atitude, é também uma ação da nossa parte que vai com certeza ajudar na solução desse momento de tensão, e a solução virá em favor dos dois e não apenas de um. Muito bem, depois destas atitudes todas, com certeza que os ânimos acalmaram. Com certeza que agora o ânimo é outro, a relação é outra. Mas o facto é que esse momento de tensão existiu e nós não podemos esquecê-lo. O importante é que agora não fiquemos amuados. Não fiquemos melindrados, sensíveis ou demasiado sensíveis por aquilo que vivenciamos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que nos foi feito. O importante agora é não ficarmos para um canto amuados, quietos, calados, passivos, mas que possamos entender aquilo que realmente se passou. E compreender aquilo que realmente se passou implica conversar, implica diálogo. E muitas vezes estes momentos de tensão, a primeira coisa que quebram no casal é a sua comunicação, é o diálogo. E como não conversamos sobre esse assunto, ele vai ficar lá para as calendas. Como não resolvemos esta questão, breve vai acontecer uma circunstância parecida e vamos ficar amuados e não vamos falar sobre ele. E vai acrescentar mais um ponto às calendas, e daqui a nada nós temos umas calendas da história completamente cheias de coisas não resolvidas, de coisas não conversadas, porque amuamos. Os ânimos acalmaram, a tribulação passou,
mas nós não conversamos, não dialogamos sobre as causas, sobre o efeito, sobre os nossos comportamentos, e por essa razão ficou ali uma marca para o futuro e para a história. E nesta conversa aberta e sincera que nós desejamos, precisamos com coragem identificar aquilo que nos incomodou e dizemos isso claramente. Este aspecto incomodou-me. Esta forma de ser, esta forma de reagir, este dito, esta conversa, esta afirmação, realmente deixou-me triste, deixou-me abatido. Eu seria mais feliz se isto não tivesse acontecido. Então vamos juntar esforços, ambos, para não cometermos mais este ato, para fazermos de forma diferente, de forma que não nos entristeçamos uns aos outros, por forma a que isto não se repita na nossa vida. E desta forma estamos a dar passos significativos para que a relação seja o mais amorosa possível. E para terminarmos estes nossos pensamentos, partilhar que tudo isto nós devemos entregar ao Senhor. Tenho estado a falar sobre atitudes individuais, mas na família cristã, no cristão, as coisas não podem acontecer na nossa vida só por nossa própria vontade, só por nosso discernimento. Nós temos que depender do Senhor. E todos estes momentos que nós vivemos na nossa vida, na nossa família, eles precisam ser entregues ao Senhor. As nossas dificuldades, o nosso temperamento, a nossa impulsividade, a nossa agressividade, a nossa falta de paciência, a nossa falta de controlo, o nosso explodir tão fácil que vai acontecendo aqui ou acolá, nós precisamos de entregar tudo isso ao Senhor. Em Provérbios capítulo 4 e no verso 23, nós lemos o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o que nós desejamos é que do nosso coração saiam reações, ações de amor, de compreensão, de paciência, de longanimidade, de amor, de paz, de mansidão, que conjuntamente cooperem para o bem da família, para o bem do casal. Por isso nós precisamos de colocar todas estas questões diante do Senhor. E a importância de guardarmos o nosso coração destas coisas, para que ele não acrescente amargura, angústia, sofrimento, tristeza. Para que ele não acolha raiz de amargura, porque isso vai-nos fazer sofrer no presente e vai-nos fazer sofrer no futuro. Não vai acrescentar amor, paz, mansidão, longanimidade na nossa vida e na nossa relação em família. Claro que se temos o nosso coração em Cristo, então nós podemos superar as dificuldades. Se nós vivemos o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, verso 22, então nós podemos superar as dificuldades. Se nós vivemos 1 Coríntios capítulo 13, então nós poderemos superar as dificuldades. Então nós poderemos superar em paciência. Se nós entendemos que não há cara metade, mas que Deus fez dos dois um só, uma só carne, uma só funcionalidade, um só espírito, então estaremos mais preparados para vencer as dificuldades. Irmãos, agir como Jesus agiu até pode ser fácil, de alguma maneira, mas reagir como Jesus é outro assunto. E é aqui que mora o segredo. Reagir como Jesus reagiu é a chave para o êxito de uma família feliz, que louva, que adora, que glorifica o nome do Senhor. Tenham paciência uns com os outros. Amem-se no amor do Senhor. Nunca mais acabava. Já estava a perder a paciência. Bom, mas depois aquilo que eu ouvi, talvez pensemos, e você pense também, que é difícil viver desta maneira. Pois eu também penso. É difícil nós controlarmos muitas vezes essas emoções e é sempre mais fácil enunciarmos os princípios do que vivemos estas coisas. Mas o que eu também aprendi esta noite é que este é o caminho.
para nós vivermos a felicidade a dois na família. E sabem uma coisa? Acho que agora vou viver mais em paciência. Vou guardar o meu coração. Vou deixar que o Senhor molde a minha vida. Não vou explodir tão facilmente. Vou ser paciente. Tenha paciência. Você também. Deus abençoe. Assim nos ajude o Senhor. Oremos. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado pelos nossos queridos. Obrigado, Senhor, por nos teres lembrado que precisamos de viver em amor, em paz, em mansidão nas nossas famílias. Obrigado porque nos lembraste da paciência que nós devemos exercer e exercitar a cada dia nos nossos relacionamentos. Obrigado, Senhor, por aquilo que nos ensinaste esta noite e nos despertaste esta noite. Pedimos que nos ajudes a viver o Teu ensino na nossa vida, a deixar que Ele molde a cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a amar a nossa família, ajuda-nos a sermos pacientes, ajuda-nos a sermos bondosos, ajuda-nos a viver em paz e em mansidão e em longanimidade. Abençoa as nossas famílias, abençoa a Tua Igreja, abençoa, Senhor, a Tua Palavra, os nossos corações, aceita a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, aceita a nossa vida, Senhor, molda-nos à Tua imagem e à Tua vontade. Se conosco, dirige-nos, guarda-nos, oramos, Senhor, para a Tua glória, para a nossa bênção e fazemo-lo em nome do Senhor Jesus. Até que nos voltemos a encontrar, gozemos da paz e da esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.